Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Ari. Esse é o primeiro episódio e para esse momento eu trouxe uma pessoa muito especial. Essa mulher maravilhosa tem quase 500 mil de seguidores nas redes sociais e ela fala sobre uma coisa que é temida por muitos: o dinheiro. Vamos aprender um pouquinho mais sobre ele? Eu vou apresentar para vocês Bea Aguilar. Prazer em estar aqui, Ari. Prazer é todo meu, Bea. Eu fiquei muito feliz que você aceitou participar desse momento comigo. E agora a gente quer entender. Você se destaca num universo majoritariamente masculino. Como foi isso para você? Então, na verdade, eu comecei nesse universo das finanças e de investimentos nas redes sociais, especificamente, tem mais ou menos uns 6 anos. E aí, de lá para cá, é claro que eu faço muita coisa aqui de Chapecó, faço as coisas por aqui, mas tenho patrocinadores que são corretoras e que estão lá em São Paulo, e que aí sim é um universo majoritariamente masculino. Mas talvez eu tenha dado muita sorte desde o início de sempre encontrar pessoas muito boas que me acolheram e me ajudaram nesse sentido de traçar esse caminho mesmo, de falar de finanças, de falar de investimentos. Então, eu confesso, não sofri grandes barreiras por conta disso, mas eu entendo que o meu trabalho também é um pouco diferente dessa galera que está lá dentro do banco, dentro de uma corretora ou alguma coisa nesse sentido, que eventualmente, enfim, pode ter algum obstáculo. Mais flexível, certo? Então, assim, como eu acabo fazendo os meus conteúdos, como eu acabo fazendo as minhas consultorias, as minhas mentorias, eu tenho toda a parte educacional que eu trabalho com isso, então eu acabei começando nas redes. Então, as pessoas que já estão ali nas redes, elas estão porque talvez elas se identificaram alguma coisa ali comigo, então eu acabo não tendo muita barreira em relação a isso. Mas, de fato, é um mercado majoritariamente masculino. Acho que tem algo histórico em relação a isso, né? Quando a gente pega Bolsa de Valores, por exemplo, aqui no Brasil, a gente olhava como era aquele pregão ao vivo, que eles iam lá para o chão da B3, negociar, e era aquela gritaria, levanta braço e baixa braço para dizer que compra, para dizer que venda, e aí aquele era um ambiente um tanto quanto hostil, então era majoritariamente os homens que iam lá para negociar. Por um tempo, de fato, não podia nem ter mulher dentro daquele ambiente, porque era muito hostil. Então, acho que isso acabou sendo carregado por um tempo, pensando em investimentos, e claro que também tem o próprio lado de como nós somos educados desde muito tempo, né? Que geralmente as coisas dentro de casa são um pouco divididinhas, né? Eu ia te perguntar sobre isso, porque pensando no meu histórico, eu não tive educação financeira. De onde nasceu essa sua sensibilidade com a área, essa tua curiosidade sobre a área do investimento? Você teve educação financeira em casa? Como que foi isso? Eu preciso dizer que eu fui muito sortuda por ter essa educação financeira dentro de casa. Então, os meus pais, eles trabalharam no mercado financeiro durante muitos e muitos anos, que a minha família é de São Paulo, então eles trabalhavam com o mercado financeiro, em banco e tudo mais, então era algo natural para eles. Então, quando eu e minha irmã, a gente veio integrar a família, desde muito cedo a gente sempre teve essa coisa do lidar com o dinheiro. Isso é muito incrível. E assim, desde criança, eu lembro que eu acho que nossos pais, apesar de serem do meio, a gente não sabe muito bem como lidar. Como que eu vou fazer meu filho entender sobre dinheiro de forma que isso vai refletir, sei lá na frente de alguma forma positiva? E eles iam testando algumas coisas. Então, agora vocês vão ganhar mesada e vocês estão livres para escolher o que fazer. Mas se fizer muita lambança com o dinheiro, acabou a mesada também, entendeu? Você sabe que eu comecei a estipular isso para a Malu, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e a gente sentia que eu sentia que isso estava perdendo o controle, assim. Eu quero, o pai e a mãe dão um jeito de dar. Então, uma forma da gente eu não tive isso, eu não tive a questão da mesada, né? Mas é muito bom educar dessa forma. Você gasta com o que, obviamente, você quer naquele momento, mas acabou. Sim. Mas eu acho que existe um ponto que é também o tal da conversa, né? Então era muito assim, você quer muito tal coisa. Eu quero muito um Discman. Essa entrega a nossa idade. Eu ia falar o Walkman, mas aí eu pulei pro Discman e fica por isso, Ari. Mas assim, eu falei, eu quero muito um Discman. Legal. Cara, eu não vou te dar um Discman, mas você recebe mesada todo mês e se você quiser comprar um, você tem um objetivo. Então, assim,
e ir trabalhando essas questões foi algo que então a gente sempre teve desde de criança, e eu acho que isso é algo que poucas pessoas têm a oportunidade de ter, primeiro porque realidade Brasil, né? Gente, Exato. pelo amor de Deus, Exatamente. ganhar mesada é uma fatia muito pequena da população que vai conseguir. Então, a maioria está ligado no modo sobrevivência. Então, a gente sabe que não é uma realidade para todo mundo, mas eventualmente, se você tem essa estrutura e você consegue, que foi o nosso caso quando a gente era mais nova, então isso veio muito de berço. Então, eles sempre trabalharam nesse mercado, conseguiram trazer um pouco disso para dentro de casa, e eu acho que isso foi se refletindo depois, porque meu primeiro emprego foi com 15 anos. E aí, com 15 anos, eu lembro muito que meu pai falava muito para mim, ele disse assim, aproveita que você é nova, você mora com os pais e você não tem boleto para pagar. Então, a hora de você guardar dinheiro, de você começar a tentar planejar o teu futuro vai ser agora, porque depois as contas vão ser mais pesadas quando você decidir sair de casa. Você sabe que eu até ouvia isso, mas era de uma forma tão superficial, a gente não tinha isso de uma conversa mais aprofundada, que não foi o suficiente. Eu hoje sou totalmente leiga, eu estou aqui aprendendo contigo, Bea, totalmente leiga na área, e eu tenho curiosidade, assim, em que momento você começou a investir? Existe um momento para as pessoas começarem isso nas suas vidas? Depois, quando a gente começa, a gente sempre vai voltar a essa resposta e falar assim, o quanto antes, né? Sabe por quê? Porque eu ouço uma regra que existe, assim, que, por exemplo, do seu salário você tem que dividir tanto para isso, tanto para aquilo e tanto... Mas não é a realidade de todo mundo. Às vezes a pessoa tem um desejo, tem um sonho de começar a investir, Sim. mas ela não tem aquelas fatias exatamente programadas como os especialistas falam. Não, e são fases da vida. Então, por exemplo, eu com 15, 16 anos, se eu não tenho que ajudar em casa, cara, eu vou guardar aqueles 10% que todo mundo diz, 10 a 20% que todo mundo diz que tem que guardar. Cara, às vezes nessa idade eu não tenho grandes gastos, eu poderia guardar mais, vai chegar um momento que eu vou guardar menos. Então, existem muitas regras de bolso, eu confesso que eu sou um pouco avessa a elas, porque eu entendo que cada realidade vai ser muito diferente. Então, às vezes, você vai pegar alguém que ganha muito dinheiro. Ela não dá conta de gastar aquele dinheiro dela, então ela vai guardar 50%, 60% em investimento, pensando lá na frente em aposentadoria, ou nem pensando, porque de fato ela não gasta, ela vai ter que guardar esse dinheiro em algum lugar ou investir em algum lugar. Então, cada realidade, ela é uma realidade. Quando eu comecei a fazer os meus primeiros investimentos, eu tinha ali para 17, investimento assim, fora a poupança, que era, eu ganhava meu saláriozinho, ia lá para a continha e ficava ali. Ali para 17, 18 anos, eu lembro que meu pai ele começou a sentar e conversar, olha, acho que vocês podem começar a olhar um pouco mais para investimento que seja em renda fixa, eu explico para vocês. Então, essa foi uma vantagem de vem aqui, eu vou te explicar como funciona o investimento em renda fixa. Meu primeiro investimento em renda variável foi lá em 2011, então tipo eu tinha ali meus 19 para 20 anos. Então assim, foi relativamente cedo, perto do que a maioria começa, mas muito porque eu tive essa conscientização. E eu diria assim, o quanto antes começar, melhor. Não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que às vezes tem esse conhecimento, mas o tempo é algo que joga muito a nosso favor quando a gente pensa do porquê eu estou fazendo isso. Por que você está investindo? Você está investindo, uma parte pode ser porque eu tenho um sonho de fazer uma viagem, de comprar um carro, de comprar um apartamento, mas em linhas gerais existe, geralmente, tá? Existe um grande objetivo que é ir lá na frente se um dia eu precisar botar o pé no freio, quiser desacelerar, quiser aposentar, eu vou conseguir depender do INSS? Tá aí um raciocínio que poucas pessoas fazem, né? Sim. Pensar para frente. E como até a gente estava comentando aqui nos bastidores, o tempo vai passar de qualquer forma. Então, você guardando ou não guardando é uma segurança que você vai ter lá na frente. Mas eu sinto que isso é muito de mentalidade. Sim. Né? Então, eu acho que você teve um baita diferencial, que foi o apoio dos seus pais. E aí, tu começou a fazer isso sozinha? Esse aporte que você colocava todo mês lá, teu pai deu umas direções gerais e você começou a fazer isso sozinha. Ele deu os primeiros direcionamentos e aí foi muito... Eu entendi que ele me deixou errar também, porque os meus primeiros investimentos em renda variável, eu falei, eu trabalhava em banco, então eu quero colocar dinheiro em banco. Daí ele falou, filha... Então vai, coloca. Só que o mercado, quando a gente fala de renda variável, ele tem ciclos. Então, assim, ele se move em ciclos. Ora o mercado está caindo, ora o mercado está subindo. Não era um momento muito interessante, eu fui descobrir isso só depois, porque mesmo investindo em boas empresas na época,
não foi um momento bom do mercado e eu não tive a paciência de segurar pensando no longo prazo, que é o que hoje eu praticamente prego dia e noite nas minhas redes sociais e em cima do meu trabalho. Eu não tive a paciência. Quando eu vi o meu dinheiro derretendo daquele jeito, e aí eu comecei, eu acho que encher o saco, meu Deus, eu tô perdendo dinheiro. Ele falou, então assim, ó, zero não me enche o saco. Entendeu? E baixa a cabeça, estuda e vai aprender. E aí eu acho que ele foi importante ele me deixar errar nesse sentido. Poderia ter me dado todos os alertas, mas ele me deixou errar para eu acho que aprender um pouco melhor sobre isso. E de fato, hoje é muito mais tranquilo, assim. Então, de 2011 para 2025, a gente já viveu alguns ciclos de mercado, de altos e baixos, e depois eu não fiz as mesmas lambanças que eu fiz. Eventualmente você pagou caro em algum investimento, mas no longo prazo, eventualmente isso vai compensar. Então, é muito essa mentalidade do longo prazo que ajudou muito a construir lá no início. Certo. Então, isso foi importante. Eu acredito que esse... E infelizmente, a gente não tem essa cultura de educação financeira nas escolas. A população brasileira, num geral, como a gente sempre está no modo sobrevivência, a gente não tem muito tempo para pensar nisso também. Então, esse é um pouco o meu trabalho, tentar trazer essa conscientização para as redes sociais para tentar mudar um pouco esse cenário, né? A tua área é essencial porque eu digo que, né, você é expert nisso, eu, por exemplo, na nutrição, então a gente se aprofunda nas nossas áreas bases. Mas a gente vê pelos números, né, o nível de endividamento hoje é enorme, porque tem muita gente que... E isso não é só de pessoas com baixa renda, tem muito profissional que ganha muito dinheiro, mas que não sabe gerir o seu patrimônio. Então, a sua área é essencial. Eu acho que hoje, justamente por essa falta de base, e a gente tem essa discussão que começou já há alguns anos, de qual seria a importância de você ter educação financeira nas escolas. Tudo bem, a gente vive numa realidade que a nossa educação é muito ruim no Brasil. Então, a gente não consegue ensinar o básico, às vezes, de matemática e de português para as crianças. Imagina você colocar mais educação financeira na grade. Só que seria de extrema importância isso acontecer, porque a gente sai do colégio sem saber o que fazer, muitas vezes, com aquele dinheiro do nosso primeiro emprego. A gente sai sem saber identificar o que é um golpe e o que não é. Então, tem muita gente que acaba caindo em golpe financeiro porque não teve uma base de entender o que é dinheiro fácil, o que não é dinheiro fácil. Sei lá, chegou um cara e disse assim, vou ganhar 5% ao mês. Cara, tem gente que não sabe se 5% ao mês é muito ou é pouco. É muito. Provavelmente vai ser um golpe, mas as pessoas não sabem identificar, então a gente não tem essa base. Aí a gente tem muito essa mentalidade do enriquecer rapidamente, sendo que o que enriquece vai ser os nossos negócios, os nossos trabalhos, os investimentos vão ser só um plus para você fazer uma preservação de patrimônio e construir ao longo prazo, mas as pessoas não têm essa noção. Esse pensamento é muito incrível, porque existe, e eu acho que até agora baixou um pouco a onda com relação a isso, Bea, mas teve uma época que a gente acompanhava muito as pessoas que paravam de trabalhar para focar no investimento e passavam 24 horas na frente de computadores analisando isso e não preocupados em produzir. Sim. É um grande erro, né? Eu vou te dizer que eu, inclusive, quando eu saí em 2014 do banco, eu falei, cara, eu vou cuidar do meu dinheiro. Não queria mais banco, tava surtando, falei, de metade do meu salário ficava em terapia, eu falei, que vida é essa? Eu falei, que vida é essa, entendeu? Eu não quero mais isso. E aí, 2 vezes eles me ofereceram uma promoção no banco que eu não aceitei e aí eu percebi que eu não queria mais aquilo pra mim. Não tava mais feliz lá. Eu entrei dando 3 pulinhos de alegria que eu tinha conseguido um emprego no banco e quando eu saí dando 5. Então, aí eu falei, vou cuidar do meu dinheiro. Só que esse só cuidar do seu dinheiro claro, cada pessoa é uma pessoa. Eu chegou num momento que eu falei, eu sou um inútil. Eu não entrego nada para ninguém. Eu não produzo nada para ninguém. Eu fico o dia inteiro aqui no meu escritório, que parecia uma central da NASA, cheio de computador, olhando bolsa subir, bolsa cair, acompanha a bolsa aqui, de repente você está olhando bolsa no Japão, e aí de repente você quer negociar boi gordo, milho, café e umas coisas tipo nada a ver assim com o que eu tinha me proposto. E aí eu falei, cara, eu não entrego nada para ninguém. E aí foi depois de uns anos que eu, com essa inquietação de, e aí? É só isso? Aí eu comecei a vir para as redes. Porque daí na época a gente também tinha alguns grupos de algumas mulheres que também investiam. Então a gente meio que se ajudava, olha, eu tô vendo tal coisa. Bea, então
Essa era a minha próxima pergunta aqui, a questão das redes sociais e como você se desenvolveu com isso. Mas antes eu quero que você faça pontualmente uma breve explicação sobre. Lembra que eu sou a leiga, que eu tô aqui aprendendo com você. Renda fixa, renda variável e Bitcoin. O Bitcoin vai entrar no campo de renda variável, mas é aquela coisa alucinada. É onde ele está. É o ligado do 220, né? Mas eu acho que existe um ponto importante também da gente refletir que no Brasil, historicamente, nós somos um país de juros altos por conta da nossa estrutura, de, enfim, decisões ruins, historicamente falando. Então, a gente é o país da renda fixa. É relativamente fácil você ganhar dinheiro pensando em investir com baixo risco, porque a gente tem taxas de juros altas. É mais seguro? Isso, em tese. Tá. Claro que renda fixa existe, inclusive, como perder dinheiro. Tem gente que não sabe, mas existe essa possibilidade. Eventualmente, você vai colocar dinheiro em uma instituição que não conseguiu honrar com os seus compromissos. E aí, claro que existe o que a gente chama de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele vai cobrir o seu investimento até 250 mil. Mas, eventualmente, se você investiu mais ou qualquer coisa nesse sentido, pode ser que você perca dinheiro também. Então, assim, a renda fixa lá é, claro, muito mais segura, tem o FGC, tem vários mecanismos ali, e ela é para aquele perfil mais conservador. Então, vou investir num CDB, vou investir numa LCI, numa LCA, todas essas siglas, assim, que enfim, correspondem a títulos de renda fixa e ser para um perfil mais conservador, ou eventualmente para todos que precisam muitas vezes fazer a tal da reserva de emergência que a gente diz, né? Reserva de emergência, aqueles meus 6 a 10 meses do meu custo de vida guardado em algum lugar líquido e seguro, porque vai que, sei lá, não consiga trabalhar, tenha que parar, perca o emprego, e aí? Até eu me realocar e fazer dar o giro. A própria pandemia, né? Trouxe uma desestabilidade muito grande com relação a isso. Muito. Isso é a minoria das pessoas que fazem reserva de emergência. Mas é o básico do básico para começar. Vamos fazer uma reserva de emergência, porque se acontecer alguma coisa, a gente não sabe o dia da manhã, e a gente só pensa em emprego, né? Sei lá, perdi o emprego, preciso de uma reserva de emergência. Esse é o principal, beleza. Mas existem outras situações. Eu já vi famílias serem afundadas por questões de saúde, que é uma conta de um hospital que custou 1 milhão. E da onde essa família tira 1 milhão? Você não ia ter numa reserva de emergência 1 milhão também, mas no sentido de que a gente tem que pensar que existem outros fatores que não é só perder o emprego, que pode impactar financeiramente você e a sua família. Então, a renda fixa vai servir muito para esse caminho, assim, de vamos construir uma reserva de emergência. Quando a gente fala da renda variável, aí a gente começa a olhar para um lugar onde, assim, existem muitos caminhos dentro da renda variável. Tem essa galera que quer o especular, fica o dia inteiro olhando o monitor, compra, vende, não sei o que, aquela coisa muito louca. A renda variável dá para dizer que é a parte emocionante. Você vai testar um teste para cardíaco. Aliás, teste para cardíaco eu diria que é a parte de cripto. Gosto muito, invisto também, mas eu entendo que tem que ter perfil. Quando você começou a investir em criptomoeda? Foi em 2020, foi na pandemia. Na pandemia. Inclusive, e foi tardiamente, porque você pensa que Bitcoin existe lá desde 2009, né? Mas foi tardiamente. E por quê? E isso é um ponto muito, muito, muito importante para qualquer pessoa que pense em investimentos. A gente tem que investir naquilo que a gente minimamente entende. Então, assim, até mesmo eu dentro dessa área dos investimentos, eu tenho minhas limitações. Então, eu sou analista de investimentos. Eu entendo muito de empresas de energia, de bancos, seguradoras. Mas, eventualmente, eu não entendo de uma empresa que está na bolsa que ela é uma química, entendeu? Ou que ela é uma construtora. Eu tenho as minhas limitações. Eu entendo o básico, mas eu tenho minhas limitações. Então, eu opto por investir naquilo que eu conheço. Você não precisa conhecer plenamente, principalmente se você não for uma profissional da área, mas você precisa conhecer o mínimo para não ser passada para trás ou para alguém te passar a perna. Porque, assim como na área de nutrição, você vai ter excelentes profissionais e profissionais ruins. Então, boa parte das pessoas, elas vão buscar uma assessoria, vão buscar algum profissional para ajudar. E pode ser que algum profissional seja ruim ou trabalhe apenas pelos próprios interesses. E a gente precisa identificar esse tipo de coisa. Então, é o mínimo... Ainda tem isso, né? Tem isso, porque assim, hoje a gente tem
modelos de assessoria que têm mudado um pouco. Então, antigamente a gente dizia assim, a assessoria ela é gratuita, você vai lá na corretora, tem um assessor que vai te atender de graça. Quando é de graça, você provavelmente está sendo produto ou alguma coisa ali que você não entendeu muito bem. Então, está embutido em algum lugar. Isso, e eram basicamente nos produtos que eles recomendavam. Então, para ele fazer o salário dele, ele ia precisar te recomendar um COI, um fundo ou alguma coisa ali que às vezes nem era tão interessante, mas ia ajudar no salário dele no final do mês. E é o trabalho dele. Esse modelo mudou um pouco, então hoje a gente trabalha com o que a gente chama de fee-based, que é como se fosse um valor que você vai pagar anualmente para ele fazer a gestão da sua carteira, então ele não ganha mais pelos produtos que ele te oferece. Ele vai ganhar, por exemplo, 0,8%, 1% ao ano para fazer a administração da sua carteira e ele vai ganhar isso sobre o seu patrimônio. Tá. Ao meu ver, esse é o modelo ideal e que bom que a gente está caminhando para isso, porque é onde você tem menos conflitos de interesse. Por quê? Se é sobre o patrimônio, ele quer fazer o teu patrimônio crescer para, no ano que vem, ele ganhar mais. Ele ganhar mais, então, perfeito. Esse ano eu estou ganhando 1% sobre 300 mil, no ano que vem eu quero ganhar 1% sobre 350, e Perfeito. assim vai. Então, ao meu ver, é um modelo que é o ideal. Então, olhando por esse lado, a gente não precisa ser expert em tudo, mas o mínimo para você conseguir questionar o seu assessor. Então, para isso, tem todos os nossos conteúdos. Hoje, assim, a internet ela é maravilhosa por isso, né? Me conta, Bea, sobre isso, assim, como foi, você saiu do banco e aí você resolveu trabalhar por conta própria? Você queria gerir o seu dinheiro. Como foi a sua inserção na rede social? Você viu ali uma oportunidade de espalhar conhecimento e assim você começou a captar clientes para você, administrar o dinheiro de outras pessoas. Eu não administro diretamente o dinheiro de outras pessoas, salvo as pessoas que investem no exterior, porque eu acabei indo para uma outra área depois, que é as pessoas que querem investir lá fora, e lá fora tem questões tributárias mais complexas de imposto de herança. Então, assim, para a gente fazer essa organização tributária de sucessão para quem investe lá fora, eu acabei indo para esse caminho. Quando eu vim para as redes, foi meio que o sem querer, do tipo, estou me sentindo inútil, não entrego nada para ninguém. A gente tinha um grupo ali de mulheres, como eu falei, que a gente conversava e trocava ideias, e uma coisa que eu percebi na época era, uma me mandava uma dúvida, aí daqui 10 minutos a outra me mandava a mesma dúvida. E eu pensei, gente, se eu fizer um vídeo gravando isso que elas estão perguntando e jogar ali no grupo, cara, a dúvida de uma é a dúvida de várias. E eu comecei a fazer isso, a gerar esse conteúdo para o nosso grupinho ali. E aí, de repente, eu pensei, e se eu colocasse isso no YouTube? Porque eu vou atingir mais pessoas, talvez eu vou me sentir um pouco mais útil, vou estar entregando alguma coisa para a sociedade, eu gosto dessa coisa do me sentir útil, e aí eu comecei, mas muito sem perspectiva. Não sabia se o YouTube dava dinheiro, não sabia... Hoje você rentabiliza com o YouTube? Com o YouTube, com os patrocinadores, com os cursos. Aí, claro, tem essa parte, né, que a gente faz a consultoria para quem quer investir lá fora e precisa de toda essa questão de sucessão, essa questão tributária. Então, foram alguns braços que foram se abrindo, né? Braços de negócio. Então, no início era só aquela monetização do YouTube. E assim, ó, uma curiosidade, só voltando um pouquinho. Porque você se expressa muito bem, você fala muito bem. Quando você começou isso, porque quando a gente pensa numa pessoa, no crescimento de uma pessoa, a gente hoje, eu sempre falo que a gente tem uma baita ferramenta que são as redes sociais, para divulgar o nosso trabalho de forma gratuita. E hoje é uma forma que você monetiza com isso também. Mas isso, além de tudo, além do, né, é uma barreira para muitas pessoas. Você sempre foi desinibida assim? Desde o início? Fui. Sabe aquela trend que está rolando agora? Primeiro você começa e depois você melhora? Sim. Quando você olha lá atrás, assim... Eu vou te dizer, a gente volta para a infância também. A infância não foi só educação financeira, Ari. Tá. Na nossa infância, uma coisa que a gente adorava brincar era de gravar filmes. Ah, muito bem. Então, o meu pai, ele tinha uma câmera que ele emprestava para mim e para minha irmã, que ele já não usava mais. E aí, a minha irmã era a diretora de arte. E aí eu e minhas amigas a gente gravava alguns filmes, tipo, vamos gravar Pânico, Exorcista, Nossa. O Cubo. Então, tipo assim, eram filmes muito aleatórios que na época a gente assistia e a gente queria refazer aquele negócio. Então, acho que a gente sempre teve esse negócio também de, sabe,
desinibido de falar, de se expressar, né? Mas é claro, quando a gente começa nas redes sociais é diferente. Porque você não sabe muito bem como se portar, a quem você vai atingir. Exatamente. Às vezes o que eu falo não é o que o outro entende, aí você vai arrumar uma baita dor de cabeça. Então, as coisas elas foram se moldando. A vergonha do falar ela não existia tanto, mas era muito mais um receio de como eu vou fazer isso. Aí depois a gente amadurece. Você tem muito hater? Pouco, até. Vou te Pelo dizer, número de seguidores, eu vou te dizer que até sim é pouco, mas eu confesso que eles têm um papel muito importante do engajamento. Assim, ó, eu não... fiz lá um conteúdo. Então, assim, quando a gente fala de investimentos, é muito difícil você não passar pela barreira política, econômica. Sim. Então, isso é um grande divisor que a galera se degladia sobre isso, né? E tá tudo bem, as pessoas têm seus vieses e é isso e beleza. E aí, quando você vai para as redes, eu acho que esse é um ponto que, por um tempo, até patrocinadores e empresas que vinham, eles queriam que você fosse uma pessoa muito neutra. Eu não quero que você mostre se você é A ou se você é B. Mas eu acho que isso foi mudando um pouco, porque as pessoas, ninguém quer seguir alguém morno. Então, você precisa minimamente... Concordo perfeitamente, assim. Eu sempre falo que o muro é do diabo. Então, eu sinto que as pessoas gostam cada vez mais do posicionamento. Sim. Mas, né... Só que ele vai te arrumar alguns haters. Ele vai te arrumar. Você tem que estar pronto. Ele vai. Deixa eu te contar um caso que eu acordei hoje de manhã com um story oculto aqui, que vai naquela caixinha do negócio, a pessoa escreveu pra mim assim, burra. Ela tá aqui, depois eu vou falar com ela. Mas, assim, argumenta, né? Eu acho, assim, não tem problema nenhum de ouvir outra opinião. Sim. Ou talvez ela não sabe do que eu tô falando, com que base eu tô falando. Sim. Eu falo de uma coisa séria também. Você também. A gente não pega as coisas, fonte, vozes da minha cabeça. Sim. Né? Tudo tem um embasamento, mas como tem os dois lados, né? Sim. Eu acho que não tem jeito. É difícil você não ter algumas pessoas que vão desgostar do seu trabalho, seja porque ela não gostou de você como pessoa, exatamente, seja porque ela não concorda com alguma ideia sua. Mas eu sempre tento aproveitar esse tipo de comentário para dar aquele plus no engajamento, entendeu? Então, e muitas vezes assim, você fez um post lá no Instagram, né? Cara, eu já sei os posts que vão dar muito pano pra manga. Eu sei também. Eu posto e já fico ali meio de olho. Cara, pintou um hater, eu fixo aquele comentário. Eu não deleto, eu fixo ele para ser o primeiro comentário que a pessoa entrar, ela vai olhar. Essas dicas. E por quê? Porque eu sei que eu tenho uma base de pessoas que me seguem, que elas me seguem porque elas se identificam com a minha linha de raciocínio, e que antes de eu começar a querer argumentar com aquela pessoa, você vai ter já um monte de resposta da galera ali em cima, entendeu? Puxando aquilo lá. As pessoas vão te defender, né? Então você economiza tempo, porque as pessoas vão ali contra-argumentar sobre o assunto, aí depois você vai lá e interage também. Mas assim, no geral, eu tento usar esses haters de uma maneira que me traga algum resultado minimamente positivo. E o teu crescimento nas redes sociais, né? Você tem muitos seguidores no YouTube, muitos no Instagram. Sempre foi de forma orgânica? Chegou algum momento que você usou um patrocínio, tentou expandir mais seu conteúdo para outros, né? Impulsionar mesmo? Como que foi? Eu tive muita ajuda no início, no sentido de que quando eu comecei lá em 2018, 2019, era muito uma fase que era eu fazer collab. Vamos fazer collabs. Hoje acho que não tem mais muito esse rolê de collab no YouTube. É muito isso, vamos fazer um podcast, vamos fazer um negócio, beleza. Mas não era os canais vão se encontrar e fazer um conteúdo, um pro meu, um pro seu canal. Hoje não tem mais muito isso, mas na época tinha. Então, quando eu comecei, eu fiz collab com o Primo Rico, com o Bruno Perini, com o Economirna. Ai, olha que incrível. Com toda essa galera que era gigantesca, que era muito maior, tipo, na época, beleza, eu tinha 1000 inscritos no meu YouTube, o Primo tinha 300, já é muito maior. Muito, né? Então, eu consegui ir fazendo vários collabs lá na época que me impulsionaram muito rápido. Então, isso acabou me ajudando. Hoje, a gente encontra um teto porque o assunto que a gente fala é muito específico. Então, uma coisa é você falar de finanças, uma coisa é você falar de investimentos, uma coisa é você falar de renda variável, que esse é o meu público aqui, e aí eu ainda acrescentei o investimento no exterior, para quem quer investir fora, vem para isso daqui. Então, o interesse
pelo meu conteúdo, eu entendo que ele sempre vai ser um pouco mais limitado, mas eu acho que dentro dessas limitações a gente conseguiu crescer bem. Mas eu acho que foi muito por essa ajuda no início. De conseguir essa visibilidade quando eu não tinha quase nenhum inscrito, assim, sabe? E aí, logo nesse início também calhou de... Na época, o primo, ele estava formando lá um time de influencers para uma corretora e ele me chamou. Então, eu consegui a ajuda da corretora para gerar os conteúdos, usar um estúdio, fazer gravações, vai para São Paulo, entendeu? Esses collabs por lá. E aí a coisa ela foi crescendo de forma orgânica, mas com essa ajuda. Sem o patrocínio, sem precisar necessariamente colocar dinheiro em cima disso, mas com a ajuda de toda essa galera. Tinham pessoas por trás que também queriam se tornar visíveis, né? Isso. Foi muito uma mão lavando a outra ali. Eu acho que isso é muito legal, essa história do compartilhar e da collab, porque divide os públicos, assim. Sim. Né? Às vezes você joga uma pessoa da tua área, pô, que tá precisando, vamos supor aqui nós duas, tá precisando emagrecer. E aí ela também cai lá no meu perfil, ela começa a me acompanhar e se identifica comigo. E do contrário também. Do meu que está pensando em investir, uma mulher que está pensando em investir, que não sabe por onde começar, te conhece e começa a ter afinidade com tudo isso. Não, e as pessoas acham que são áreas apartadas, as coisas se complementam. A Bea não consegue tomar boas decisões de investimento, ou sei lá, dar auxílio para o cara que quer investir lá fora, se ela não tiver dormindo bem, se exercitando, entendendo minimamente o que a área ela tem para trazer para a gente, porque as coisas elas vão se complementando e às vezes a mesma coisa vai funcionar para um profissional que não é da área de finanças. Eventualmente, quando você tem um colchão financeiro, ou quando você tem mais noção dos seus objetivos e questões financeiras, você consegue encaixar isso melhor no porquê você faz o que você faz. Então as coisas elas se complementam assim. É muito sobre isso. Eu sempre falo que, e isso é até uma ideia do podcast aqui, que é trazer sempre os convidados e explorar vocês como um todo, porque a Bea não é só finanças, só investimento, né? A Bea é uma mulher, é um ser humano e eu quero entender um pouquinho disso agora, Bea. Me fala um pouquinho assim, como tu gere a tua vida como um todo. Eu sei que você malha, eu te acompanho, joga tênis, você se alimenta, vocês têm uma base alimentar bem legal. Como que foi essa construção também? Veio desde sempre, começou mais tarde, não? E provavelmente deve ser como boa parte dos teus pacientes são, quando a água bate na bunda. A gente começa a fazer o processo. Não, a minha vida inteira eu sempre pratiquei esportes, desde criança. Então eu jogo tênis desde os 11 anos, antes disso já quebrei braço jogando futebol, sempre fui muito ativa nesse sentido. Dos esportes. Sempre fui dos esportes. E esportes coletivos, assim, sabe? Então eu sempre tive isso. Mas quando chegou a fase de vamos trabalhar, vamos fazer faculdade, vamos não sei o quê, eu não conseguia mais encontrar tanto tempo para isso na minha rotina, não consegui organizar isso de uma forma saudável e também meio que liguei lasque-se todo o resto, entendeu? Acho que todo mundo tem uma fase não pensava assim, em comida, não pensava em exercício, não pensava em nada, então eu só foi indo. Nesse no só foi indo, eu virei um baiacu. Então, eu engordei, eu acho que uns 12 quilos, assim. Que ano foi isso, Bea? Isso foi lá por 2016, 17, mais ou menos, assim, que eu já estava trabalhando com a questão dos investimentos, mas eu estava nessa coisa de ficar o dia inteiro dentro de casa, me sentindo inútil, me não sei o quê, Eu tive fases também, sanfona. É muita coisa, né? Quando eu comecei a faculdade, eu já estava mais gordinha, eu vivia naquele efeito sanfona. Sei. Não, agora engordei, agora eu preciso me regrar e vou emagrecer. Mas aí era aquela mentalidade de curto prazo que muitos vêm para os investimentos. Você tem? O momento certo, esperando o momento certo que não existe nem na sua área nem na minha. Aí eu ficava nesse efeito sanfona. Mas quando eu tomei consciência de que preciso de uma rotina e preciso pensar na minha vida no longo prazo, foi depois dessa última vez, vou dizer a última vez que eu de fato acabei engordando bastante. E aí eu já não me sentia bem, não dormia bem, extremamente ansiosa, a coisa não fluía, sabe? Não fluía. Eu pensei, cara, o que eu tô fazendo de errado? Que eu tô sempre ansiosa, não sei o que. E aí eu comecei a consumir alguns conteúdos que eram um pouco mais escassos, mas beleza, eu vou tentar voltar minimamente para a rotina dos esportes, que é o que eu sempre gostei. Começa devagarinho, né? E aí depois eu fui tentando introduzir isso aos poucos, vamos voltar com o tênis que eu gosto, fazia o cross,
Enfim, aí depois... Academia, você faz hoje, Bea? Hoje eu faço, porque daí o que acontece? Aventuras de pandemia, né? Pandemia, todo mundo em casa. E os esportes, o que a gente faz agora, né? E aí eu falei, vamos pegar uma bicicleta e vamos andar no meio do mato. Aí eu quebrei a clavícula. Ai, olha só. Quebrei a clavícula. Foi aí o episódio da clavícula. Quebrei minha clavícula e aí não consegui voltar pro cross como antes, pro crossfit, porque ia ser tudo adaptado. E aí eu falei, eu não vou aceitar essa derrota de ser tudo adaptado. Falei, vou pra academia, pego um personal, faço o que eu preciso e aí até hoje eu tô com um personal e aí isso faz parte também de eu conseguir ter minimamente uma disciplina e uma rotina. Eu não gosto de academia. Tá. Tipo assim, não é um negócio que, ai, que legal, hoje eu vou pra academia. Assim, eu acho que ninguém gosta. É um amor que nasce. E não existe amor à primeira vista nisso. Sim. O resultado vai te fazendo permanecer ali. Mas eu falo pro paciente lá no consultório, o início, Bea, é a gente dando soco em ponta de faca. Você tá lá tendo que fazer uma coisa que você não gosta, sem resultado nenhum. Que motivação a gente tem de ficar nesse lugar? Não existe. A minha motivação era, não vou jogar dinheiro fora. Daí, então, eu pagava um personal. Pensando a longo prazo, eu falei, estou pagando, não vou jogar esse dinheiro fora, vou me fazer presente e ver o que dá. E aí, no fim das contas, eu comecei a criar uma rotina nisso. De tipo, agora eu treino, então vamos entender agora um pouco de alimentação e essas coisas assim, vamos pegar um médico, vamos entender como é que tá a questão hormonal, de vitamina, de tudo. Perfeito. Vamos entender o que está acontecendo. E aí eu entendi que estava tudo muito bagunçado, mas que pelo menos minimamente eu tinha o interesse de arrumar. Isso já é o grande diferencial, ter essa vontade. E aí depois disso, lá em 2021, eu comecei a ser um pouquinho mais regrada e criar essa rotina. E aí eu perdi esses meus 12 quilos. E aí chegou a parte difícil, o manter. Chegamos na parte dificílima, que é o manter, e que eu acho que isso acontece também no mundo dos investimentos. Às vezes a gente consegue ganhar um dinheiro, dá aquela coceirinha na mão do tipo, o que eu vou comprar? Cara, eu queria muito comprar um carro, queria muito comprar um apartamento, é aquela coceirinha do que eu vou fazer, como eu vou fazer a gestão disso daqui que eu tenho na mão agora. É a parte mais difícil, é uma parte muito difícil. Assim. Traduzido na minha área, é a parte que a pessoa solta. Né? Que ela conseguiu o grande resultado de emagrecimento e solta. Sim, e assim, a parte de fazer, às vezes o fazer sozinho é difícil. Eu falei, o que me ajudou foi que o maridão lá em casa também teve que entrar para os trilhos, inclusive com você. Eu falei, poxa, Rafa, quando eu comecei a me cuidar, e aí eu falei, cara, o que tu acha de ir para um médico também, ver como é que tá a tua situação? Porque ele também, tipo, deu uma bela de uma engordadinha quando, né, veio a pandemia e tudo mais. E aí ele falou, não, beleza, vou ver. E aí ele viu que tinha um monte de coisa para ajustar, aí a coisa ficou um pouco mais fácil. Como deve ser na sua área, mas na alimentação, o que eu vejo também é que as pessoas acham que sabem. Sim. Muitas vezes. Então, eu recebo muitos pacientes assim, Bea, você vai ver eu como bem, Ari. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí quando a gente senta e explica bonitinho no papel, a gente vê que está totalmente desproporcional de macronutriente e tudo mais. E isso faz a grande diferença, faz a grande virada na vida, né? Sim. Então, assim, eu fiquei bem feliz de atender o Rafa, assim, eu acho que ele foi por indicação, eu falo com os meus pacientes. Homens, a gente estava comentando isso, é sempre as mulheres que gente que manda. Que manda. É isso. Porque vai identificar, né? Eu falei, eu falei, vai na Ari, pensando em você, mas pra mim vai ajudar bastante. Porque eu falei, às vezes... De tabela eu já vou dar uma melhorada aqui. Porque às vezes tu tá sozinha querendo fazer aquilo lá funcionar, mas aí de repente tem alguém ali que não tá se importando muito, e se tiver um paladar infantil piorou. Nossa. Porque aí você tá lá, tipo, você vai no mercado, compra tudo bonitinho e não sei o que. Mas não era o caso de vocês e nem do Rafa especificamente, né? Alguma, claro, todo mundo algumas assim, coisinhas, né? Algumas coisinhas assim. Ele tinha ele brinca que o que eu não podia comer na infância hoje eu quero poder comer. Porque tem o poder aquisitivo. E aí eu falei, calma lá, que também não é bem assim. Então acabou vindo a calhar, ele também se cuidar um pouquinho, daí ajudou. E eu acho que funciona isso também na nossa área, assim. Quando a gente pensa em finanças, ou até mesmo finanças em casais, é muito mais fácil quando os dois estão envolvidos.
Então, é muito Perfeito. difícil se só um está preocupado em guardar Pega dinheiro. essa dica, mulherada. É muito difícil quando só um está preocupado em guardar dinheiro, em entender o que tem ali naquela planilha financeira e ter um objetivo que envolve dinheiro lá na frente e o outro não está comprometido. Porque senão você está colocando tudo ali dentro do potinho, mas tem alguém que está ali num buraquinho que está drenando, tirando a que está moedinha. tirando aquilo Aham. ali. Então, essa coisa do fazer em conjunto vai para além de mudar um pouco o estilo de vida e a rotina, mas também pensar nessa questão financeira. E eu acho que isso é, inclusive, uma das principais reclamações que eu recebo nas redes sociais, quando eu abro caixinha de perguntas lá, né? Apesar de eu falar muito mais de investimentos, de renda variável, eventualmente a gente fala um pouco sobre finanças e eu abro algumas caixinhas específicas para isso. E aí, quando você fala assim, abre uma caixinha, me conte um problemão, meu público é majoritariamente masculino. Certo. O problemão deles é: tô guardando mulher que dinheiro, tô investindo, mas a minha mulher quer comprar uma bolsa, quer comprar não sei o quê, ela gasta, ela não se interessa. Mas acontece o contrário. Nossa, Eu sim. já recebi mensagem de mulheres que elas falaram assim, cara, finalmente eu tomei consciência, estou guardando meu dinheiro, estou pensando nos meus objetivos, mas o meu marido não quer nem saber. Ele quer gastar com carro, ele quer não sei o quê, entendeu? Então, assim, essa sintonia ela precisa acontecer com os dois para se tornar mais fácil. Fica mais fácil. É muito difícil você fazer o barco ir numa direção correta se você só está remando de um lado. Se você só rema de um lado, aquele perfeito. barquinho vai ficar rodopiando ali sem muito um rumo. Então, se os dois remam bonitinho ali, é mais fácil chegar no objetivo. E quando é assim, a probabilidade do dar errado é sempre maior, né? Porque desmotiva quem está fazendo. Sim. Então, puxa, a probabilidade do errado se acertar é menor. Eu Sim. vejo isso na dieta também. Mas é muito... Esse tipo de coisa, às vezes, resolve muito na conversa. Às vezes não vai ser uma área de interesse. Eu não gosto de finanças. Mas porque não entende. Precisa entender um pouquinho. Até às vezes vai começar a entender um pouquinho, mas eu acho que o principal é entender o porquê está fazendo. Então, você não... Sim. Cara, teu parceiro não precisa ser um expert em finanças, mas precisa minimamente entender o porquê vocês estão fazendo isso. Entendeu? Para não ter essa coisa de desvirtuar no meio do caminho. Então, e aí é muito dessa questão da conversa. Então, eu tenho hoje algumas pessoas que encaminham os meus conteúdos para o parceiro para ver se dá essa mudança, assim, que às vezes é o que precisa. Entendeu? Lembrei de uma situação engraçada, né? As pessoas encaminham e aí, ao invés delas responderem para a pessoa que encaminhou, manda para você. Para você mesma. Acontece contigo também? Acontece também, ó. Eu falei, é bom quando vem junto com um comentário bom. Comentário bom. Viu? Olha só isso daqui, muito bom. Às vezes não é tão bom Às assim. vezes não é tão bom assim. Bea, e você e o Rafa também investe? Ele é Zé Planilha. Isso é maravilhoso. Muito bom. Eu acho que ele também pegou muito, por um tempo, assim, o jeito do meu pai. Meu pai também é Zé Planilha. Os dois são mais Zé Planilha do que eu. Tá vendo, né? Inclusive. As pessoas parecidas conosco, né? E aí eu acho que desde o início, a gente tá há 17 anos juntos já. Desde o início, ele sempre teve esse interesse. Então, ele conversava muito com meu pai, que livros a gente lê, não sei o quê. E aí começou com aquela coisa, desde ler o Pai Rico, Pai Pobre, A Mente Milionária, que são aqueles bem beabás de finanças, mas ele gostou. Então, no final das contas, ele sempre foi muito organizado nesse sentido e conseguiu conquistar as coisas por ter muito claro o que ele queria e por ser um pouco Zé Planilha, porque ele é muito engraçado, ele faz as planilhas dele. Então, assim, a gente foi comprar o nosso primeiro apartamento. Legal. Beleza, vamos planilhar o quanto a gente vai ter que desembolsar para comprar esse primeiro apartamento. Ele fez a planilha, mas ele fez a planilha com um cenário pessimista, realista provável e o muito otimista. Então, assim, ele faz a planilha do cenário. Se um perder o emprego, se os dois perderem o emprego, se os dois continuarem como tá, ou se der muito certo e a gente fizer tal e tal coisa. Então, essa organização dele ajuda muito. Eu penso muito na parte dos investimentos. Então, como a gente vai fazer a alocação da nossa carteira, a minha, a dele e tudo mais, são carteiras separadas. Você cuida dessa parte para ele, assim?
cuido, mas ele também é bem interessado. Interessado. Mas a gente faz de formas separadas. Uhum. Muita gente decide colocar investimento junto, né? Uhum. Ah, eu e meu marido, a gente vai investir na mesma conta, tudo junto. Só que às vezes são perfis diferentes. Eu tenho um perfil muito mais agressivo que o Rafa. Então hoje você vai pegar 95% do meu patrimônio vai estar em renda variável. Isso é surreal para uma pessoa que não entenda tanto Que não do entenda assunto tanto. Aham. e que talvez seja mais conservador. Ele é um perfil mais moderado. Daí você já pensou, se a gente coloca todo o dinheiro na mesma conta e de repente ele entra lá num belo dia de pandemia, que o mercado caiu 30%, 40%, ele vê o patrimônio quase pela metade, ele surta. Entendi. Então a gente decide, a gente investe de forma apartada, mas eu vou cuidando um pouco dos dois. Legal. E aí ele cuida das planilhas de casa. Para manter a harmonia do casal. Pra Não todo mundo dormir em paz. Tá. No fim. Exatamente. Bea, me conta um pouquinho assim, ó. Teus planos futuros. O que a Bea pensa para o futuro? Você tem... quando eu pensei em você, você trabalha com internet também. Você é móvel. Por que você escolhe hoje estar aqui? Você gostaria de estar... Você tem planos de mudar daqui, de Chapecó, sair da cidade? O que é o futuro? O que a gente pode esperar da Bea no futuro? Eu preciso, primeira coisa, pensando em cidade. O meu trabalho está lá em São Paulo. Vira e Uhum. mexe, a gente tem que fazer ponte aérea para fazer as coisas por lá. Mas pensando em qualidade de vida, eu não trocaria Chapecó por uma São Paulo, por exemplo. Com toda certeza. Então, assim, aqui a gente consegue, eu acho que a parte legal da internet, e seja para quem está nas redes ou para quem trabalha com o auxílio da internet. Uhum. Então, às vezes eu faço reunião com cliente e tudo mais pela internet. A maioria dos meus clientes são fora, não são necessariamente de Chapecó. Isso facilita muito estar aqui e manter a qualidade de vida. Certo. Então, pensando nessa questão de redes sociais ou até mesmo de negócios, eu entendo que essa questão das redes sociais, eu acho que elas vieram para ficar, mas elas vão ter altos e baixos. E no início eu comecei muito sem querer e eu entendi que rede social podia ser um negócio. Hoje eu já penso que a rede social ela é um meio para um fim. Então eu preciso ter alguns braços de negócios que não dependam somente da Bea. Enquanto depender da Bea vamos fazer um marketing, vamos chamar cliente, ótimo, porque a gente consegue fazer. Perfeito. Talvez em algum momento mude a forma que as pessoas consumam as redes sociais e isso já não seja mais válido. Então, e já muda, já está mudando, a gente já vivencia isso, né? Então eu preciso ter coisas que não dependam só da minha imagem. Porque também você trabalhar com as redes sociais só com a tua imagem é você o tempo todo. Exatamente. E chega uma hora que você cansa. Às vezes você não vai ter vontade. Você tem isso, tem dias assim, eu não quero gravar hoje, eu não quero fazer story hoje, não quero aparecer. Aí você fica respondendo caixinha na pergunta eu assim. Eu tenho muito escrevendo, isso. Aliás. Agora, no final do ano, quando a gente saiu de férias, eu falei pro Rafa, eu tô no meu limite, porque também final do ano foi super conturbado, foi muita notícia política, econômica, coisas acontecendo no Brasil, lá fora, com a eleição dos Estados Unidos, muita coisa acontecendo, então eu tava por aqui. Eu não sabia para onde olhar, porque tinha muito conteúdo para gerar, e no fim eu tava meio perdida naquilo, falando, a gente vai sair de férias, eu não vou ficar acompanhando notícias, eu vou só compartilhar, se eu quiser, coisas da viagem, e meio que vai ser isso, porque eu preciso, sabe, respirar um pouco. E aí foi o que eu fiz. E aí funcionou e tá tudo bem. Porque a gente fica ansiosa, né? Esse é um problema. Quem pensa em trabalhar com rede social ou já trabalha sente muito isso, assim. Parece que a gente tem que estar sempre produzindo. Às vezes eu falo que eu me sinto um hamster na rodinha. Não, assim, ó, parece que você tem que ter opinião de tudo, parece que você tem que estar o tempo todo postando e fazendo coisas. Eu, eventualmente, hoje, se eu não quero, eu não apareço. Péssima blogueira, a gente não tem o que fazer. Mas eu, assim, se eu posso escolher e eventualmente me dar esse luxo, é o que eu faço. Então, chega às vezes no fim de semana, então agora, a gente foi jogar um torneio de pádel. Cara, eu vou ficar na função do torneio, não vou, tipo assim, postei um negocinho, estou num torneio, acabou. Não acompanhei notícia, não vi o que aconteceu lá na China, não vi o que aconteceu nos Estados Unidos ou a eleição na Alemanha que teve. E não postei e fica por isso. Porque às vezes a gente precisa desse momento, porque o produto é a gente. Exato. Então esse é algo que aos poucos eu entendo que eu preciso ter outros braços, que aí vem o caso, por exemplo, dessa parte que eu ajudo quem quer investir lá fora, mas provavelmente alguns outros braços vão surgir no meio do caminho. Bea, um gancho, já que você trabalha com isso também, né, investimento em dólares, vocês pensam em ir embora do Brasil?
Não definitivamente. A gente já Temporada. a gente já teve essa troca de ideia de e se a gente fosse experimentar, Uhum. ficar alguns meses que fosse lá fora, questão de língua, conhecer, viver um pouco uma cultura não tão diferente, porque geralmente se você vai para os Estados Unidos é Sim. uma cultura ainda, né, muito ocidental e tal, mas para ter uma experiência diferente. Mas isso já faz muito tempo que a gente fala e faz muito tempo que a gente não faz. Então, Esses são os planos. então no final das contas a gente São os vai para planos. fora para viajar todo ano, mas morar em definitivo também não é Aham. algo que se passa muito pela cabeça. O Rafa tem os negócios dele. Eu consigo ser um pouco mais nômade e fazer os meus negócios de outros lugares, mas ele não, né? O Então, Rafa é acho que fixo, né? Ele tem um trabalho. a empresa de tecnologia, até eventualmente muita gente pensa, eu trabalho remoto, mas aqui a empresa em si tá ali, né? Tá funcionando o negócio, né? É muito difícil você, né, conseguir Isso se com desvencilhar certeza disso. pesa também, né? Na decisão de uma mudança. E eu concordo com você, eu acho Chapecó maravilhoso. Eu acho que ainda vai melhorar muito. Mudou. Você tá aqui desde quando? Desde a década de 90. Eu nasci Tá, em 91. tá. Aí a minha família veio de São Paulo para cá em 93. 92, 90. Nossa. Então, assim, ó, foi Você é muito novo. praticamente chapecoense. Exatamente, mas é exatamente isso. É só na identidade que é outro lugar, mas é aqui. E por um tempo eu tive uma fase de, quero ir morar fora, não sei o quê. Mas a cidade mudou muito. Uhum. Eu acho que tem justamente essa questão da qualidade de vida. Depois que eu comecei a fazer muito ponte aérea para São Paulo por conta do meu trabalho, e era aquela semana insana que você passava lá, eu falei, cara, já pensou você viver todo dia ligado no 220 dessa forma? Tu sai de manhã, aí você tem que sair com a sacola da academia, com a marmita, com não sei o quê, tu vai sair 6 da manhã para chegar 8 da noite em casa. Aqui... É loucura, né? E a gente reclama aqui de andar 10 minutos de carro. Não, 15 minutos de e carro. assim, ó, aqui é muito, pelo menos na minha rotina é muito fácil. Eu saio, vou treinar a pé, uma quadra de casa, volto, tomo banho, começo a trabalhar, vou, almoço, volto, ainda tenho tempo. Sabe, você tem tempo para fazer as coisas, isso entendeu? É muito bom. Isso E é muito aí bom. isso é algo De que eu brincar com a valorizo Marisa Bel. muito. Me conta da Marisa Isso. Bel. Tá velhinha já. Tá velhinha já? Já tá. Quantos anos ela tem? Marisa Bel, pra quem não sabe, é uma cachorrinha. Qual raça Ela Bel? Eu não entendo muito. Ela precisava dar uma passadinha na Ari. Meu Deus! Eu vi um vídeo que você ergueu ela assim e ela tava bem gordinha. É um presunto essa cachorra. Ela é um shih tzu, já tá velhinha. Ela tá com 13, vai fazer 14 anos. Uhum. E aí tá bem roliça, bonitinha. Agora a gente tem que pesar a comida dela. Nem sabia que existia ração low carb para cachorro. Olha só, existe. Existe ração low carb para cachorro, então a cachorra está fazendo uma dieta nesse momento. Tá todo mundo de dieta nessa casa. Mas ela tá velhinha, assim, então, mas ela ainda é minha companheirinha de casa, porque como eu trabalho de casa, ela fica ali É incrível como a gente se apega, todo né? comigo, né? Tu tá com um gatinho também, né? Eu tô com um gato que é o Chico. Eu falo que eu só queria um gato ranzinza, porque a Malu queria um gato, né? Vou botar um gato aqui, ele vai sumir, eu nem vou ver esse gato. E ele é o gato mais carente do mundo, Bea. Carinho. Ele só quer colo. Você abre a porta, ele se joga. Querido. Sabe? Querendo carinho. Então ele é bem... Mas assim, e como a gente se apega, né? Sim. Eu não fazia noção que eu ia criar essa relação com ele. Eu acho que, enfim, eu sou suspeita. Eu sempre tive bichinho, sempre gostei bastante, assim. Mas eu não me vejo trabalhando hoje como eu trabalho, que eu tenho meu escritório em casa, que eu peguei um cômodo lá da casa e fiz de fato um escritório, estúdio, tudo, sem ter essa companhia. Porque senão eu ficaria o dia inteiro o dia todo sozinha em casa, né? Fazer esse carinho. Bea, eu amei o nosso papo. Aprendi muito. Eu digo que eu sou leiga nisso. Eu cheguei aqui bem copo vazio e já saí com várias coisas, mas ainda assim eu sinto que eu preciso me aprofundar bastante. Mas agora eu tenho essa profissional maravilhosa aqui. Eu amei de verdade o nosso papo, quero te agradecer por isso. Mas antes de acabar, eu quero fazer um bate-bola bem rápido contigo, assim. Pra ti, o que é o melhor de viver em Chapecó? É a qualidade de vida, sem sombra de dúvida. A rotina que eu consegui construir estando em Chapecó, eu não conseguiria construir em uma cidade grande, por exemplo. Isso, para mim, é o melhor. Certo. Teu maior investimento, maior e melhor investimento? Tem algo que eu carrego muito para mim, que o melhor investimento que a gente vai fazer são as pessoas que a gente escolhe colocar do nosso lado. Perfeito. Então, desde...
enfim, as pessoas que te rodeiam de amigos, mas principalmente o teu cônjuge, a pessoa que vai estar ao teu lado, vai ser muitas vezes uma pessoa muito decisiva para onde você quer chegar. É claro que a gente tem nossos objetivos, a gente tem as nossas profissões de forma muitas vezes apartada, mas escolher alguém que te apoie, que esteja do teu lado, às vezes esse é um excelente investimento para você conseguir chegar mais longe. Eu entendo que, para mim, foi isso até então. Perfeito. E um grande sonho da Bea, que não precisa ser só pessoal, às vezes é uma coisa que atinge até o coletivo. O que é um grande sonho da Bea? Um grande sonho da Bea talvez seria mudar muito essa realidade de consciência financeira que a gente tem no Brasil como um todo. Eu acho que até aqui, mais na nossa região, a gente tem um pouco mais essa questão, não sei se a gente diria que veio dos italianos, dessa colonização italiana, do ter, do guardar, do, sabe, meu pedaço Cultural, de terra, né? e tal. Mas eu acho que eu queria muito ver um Brasil mais consciente dessa questão e menos dependente, por exemplo, do INSS. Perfeito. Bea, agora conta pra gente. Quero buscar o teu serviço, quero te conhecer mais. Aonde que a gente te encontra? Bom, vamos lá. No Instagram, Bea_Aguilar, com 2 L's. Então lá todo dia eu estou produzindo conteúdos, postando notícias, falando de economia. Eventualmente a gente vai dar aquela, né, na política também, porque as coisas elas se comunicam. Estão todas entrelaçadas. No YouTube é Papo de Bolsa, então lá a gente também está chegando nos nossos 400 mil inscritos, então Uau, lá é incrível, onde a gente parabéns. mais produz conteúdo de forma aprofundada. Então hoje a gente teve uma conversa para entender um pouco o que é a B, algumas coisinhas muito básicas. Cara, você quer aprender de fato, quer investir, seja no Brasil, seja lá fora, renda fixa, renda variável, vai lá no YouTube, Papo de Bolsa. Tem assim, ó, mais de 800 vídeos lá, Uau. que já tem bastante tempo que a gente tem o canal. Com certeza eu consigo te ajudar por lá também. E lá, se a gente quiser te contratar para fazer isso, também está disponível. A gente te chama, tem os canais de acesso lá. No meu Instagram tem lá o arroba da Daxa, que é o que eu faço essa assessoria para quem quer investir lá fora. Então, que daí já tem que ter esse cuidado tributário, com sucessão. Então, no meu Instagram mesmo tem ali o meu arroba, pode me chamar, a gente sempre atende por ali também. No perfil da Daxa tem os telefones para parte de atendimento. E no Twitter, que é a terra de ninguém, onde a gente arruma treta e briga, B_Aguilar também. Por lá também encontra. Por lá também. Isso aí. Perfeito, Bea, muito obrigada. Obrigada a você, esse é o podcast da Ari. Esse é o podcast da Ari. E agora eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Bom Tempo, que nos cedeu esse espaço incrível. Olha, se você está pensando em montar a sua casa, eu te aconselho a dar uma passada aqui, porque os planejados são muito incríveis, um espaço muito aconchegante para te receber. E também a AeroShop, ó, que vai me levar para viajar para muitos lugares, se Deus quiser, agência de viagens AeroShop. Um beijo, Beatriz.